Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez à última aula do nosso canal da parte de operações unitárias. Na aula de hoje nós vamos falar sobre instrumentos de medição de vazão. Tá? Vamos lá. Instrumentos de medição de vazão. Então, a maioria dos casos são dispositivos desenvolvidos para determinar a medição do fluxo utilizando variáveis relacionadas fisicamente com a vazão, como a velocidade de um fluido ou a pressão ou variação de energia entálpica, para o caso de instrumentos que trabalhem com o princípio de Bernoulli. Os sensores de vazão medem a quantidade de um fluido passando por um tempo em um determinado ponto. Então, os sensores por diferencial de pressão. Esse tipo de sensor se baseia em inserir uma dificuldade à passagem do fluido, como a diminuição do diâmetro da tubulação, por exemplo. Assim, o fluido em movimento apresenta duas velocidades diferentes, uma antes e uma depois desta modificação. Uma delas sendo a velocidade normal do escoamento e a outra sendo a velocidade modificada. Com isso surgem também duas pressões diferentes, cuja diferença indica a vazão do fluido. Placa de orifício. A pressão de um fluido é proporcional à vazão. O sensor de vazão mais simples é do tipo placa de orifício, pois sua instalação é fácil. Este sensor consiste em inserir um obstáculo em algum ponto, como uma placa de orifício com um orifício, e a diferença da pressão entre os pontos antes e depois da placa indica a vazão do fluido. Proporciona grande perda de pressão não recuperável, na ordem de 30 a 40% da pressão diferencial, devido à geração de um escoamento turbulento depois da placa. Apresenta baixa exatidão e pode ser mais abrasivo. Então temos aí um exemplo do tipo de placa de orifício que a gente pode ter aí. Existem três formas: concêntrica, excêntrica e segmental. A placa concêntrica é recomendada para líquidos e vapores. A excêntrica é para líquidos ou e vapores em mistura. E a segmentada quando existe mistura aos sólidos. Tubo de Venturi. Para evitar a perda de pressão não recuperável, pode-se utilizar um tubo de Venturi para criar uma diferença de pressão. Ele propicia apenas uma pequena queda de pressão, que é mais eficiente, tem alta exatidão e é resistente à abrasão. A dificuldade da instalação é maior ao comparar com as placas de orifício, além de ter um custo alto, que pode limitar sua tubulação e também exige uma calibração para cada fluido. Geralmente é utilizado para medir líquidos com sólidos em suspensão em grandes vazões de ar e de combustível, pois gera uma pressão diferencial adequada. A variação do tubo de Venturi é o bocal. O bocal de fluxo é utilizado para a medição da vazão de velocidade, de alta velocidade, onde a erosão e a cavitação podem desgastar ou danificar uma placa de orifício. Então temos o exemplo aqui do bocal, né? Tubo de Pitot, sensor de vazão baseado na pressão que causa um mínimo de restrição ao escoamento. Consiste em dois tubos, um deles instalado paralelamente ao escoamento e o outro instalado perpendicularmente ao escoamento. Então, o primeiro mede a pressão de impacto do fluido, enquanto que o segundo mede a pressão estática. A pressão de impacto é sempre maior que a pressão estática, a diferença entre elas é proporcional à velocidade do escoamento. Então você tem lá a pressão estática, né, que é a pressão do sistema mais a energia cinética que o fluido carrega, e você tem aqui a pressão estática do fluido sendo medida no outro tubo. Então, obviamente, que quando você subtrai a pressão que é resultante da pressão estática mais a pressão cinética, menos a pressão estática, tudo que sobra é a pressão cinética. E a pressão cinética ela é uma função exclusiva da variação da temperatura de acordo com o princípio de Bernoulli. É muito utilizado em aeronaves para medir a sua velocidade em relação ao ar,
A figura mostra aí um tubo de pitot na asa de uma aeronave. Sensores de vazão por turbinas. Medidores de vazão por turbinas. Aplica-se a medição de vazões de líquidos e gases, ambos limpos, como água, óleo, combustível, ar comprimido e gases diversos. Para a medição de líquidos, é importante que a tubulação permaneça constantemente preenchida para o fluido no local da instalação do medidor, do sensor. Possui um rotor balanceado individualmente, montado num eixo disposto em posição axial ao fluxo. Esse medidor aqui, pessoal, ele vai medir a quantidade de voltas que esse rotor vai dar, graças à propriedade eletromagnética que as hélices do rotor têm. Então, ele vai traduzir em um campo elétrico e, de acordo com a quantidade do distúrbio do campo eletromagnético, você vai ter uma velocidade proporcional. Então, você pode, medindo a perturbação eletromagnética, você pode correlacionar linearmente a velocidade. Então, o sensor eletrônico detecta a velocidade da rotação do motor, informando a velocidade ao modo eletrônico para medidor de vazão, qual indica a vazão do volume, a vazão e o volume totalizado. Fornece várias opções de sinais de saída, como pulsos por unidades de volume, sinal analógico de 4 a 20 mA proporcional à vazão e alarmes para vazão de alta ou baixa. Então, ele tem um sensor Hall que vai fazer a medição magnética do ímã que está no rotor. Ele vai gerar uma perturbação. Tá? Essa perturbação ela é linearmente proporcional à velocidade do fluido. Medidores de vazão magnéticos. Esse elemento sensor se baseia na lei de Faraday, do eletromagnetismo, que afirma o seguinte, que a tensão produzida de um condutor se move perpendicularmente entre um campo magnético e proporcional à velocidade do condutor. Então, basicamente, o que a gente tem é uma lei linear, onde a tensão ela é um produto da densidade do campo, da distância do eletrodo e da velocidade do escoamento. Uma vez que se conhece a densidade e a distância, a velocidade é a única variável que é linearmente proporcional à tensão. Tá? Então, o campo magnético provocado pelo eletroímã ou par de bobinas alimentadas pela fonte de corrente alternada. Os dois eletrodos são colocados em paredes do medidor e é revestido por um material isolante, no caso o teflon. Pode ser vidro também. Então, de acordo com a lei de Faraday, o fluido atravessa o medidor, cortando as linhas de fluxo magnético. Uma pequena tensão será produzida entre os eletrodos, sendo proporcional ao movimento do fluido. O conduto deve ser de um material não condutor. Os eletrodos da superfície interna do conduto fazem contato direto com o fluido e a tensão de saída é muito baixa e por isso deve haver um transdutor ou um amplificador. Medidores de vazão ultrassônicos. Pessoal, existem alguns tipos, tá? Eles funcionam de forma bem semelhante. Então, eu vou explicar um aqui. Vou passar os outros, porque eles são bem próximos da mesma lógica, só vou falar algumas diferenças. Então, ele funciona com base no efeito do transit time, né, que mede-se o tempo que o som se propaga em um meio. Ok? E aí você medindo a diferença do som, você consegue, a diferença do trânsito do som, você consegue medir a velocidade do fluido. Então, transdutores são, aqui nesse caso, normalmente instalados num ângulo de 30 a 45 graus e são instalados ao montante do fluxo, que permite que o sinal de transdutor instalado jusante do fluxo, por sua vez, emite um sinal no sentido contrário. Quando a vazão quanto maior a vazão do fluido, maior será o tempo de trânsito entre os pulsos ultrassônicos. Então, ele mede a diferença aliado ao próprio deslocamento do fluido. Então ele tem um emissor de cada lado e um receptor de cada lado. Então, medindo a diferença do tempo de recepção e de transmissão, aliado à própria velocidade do fluido, ele consegue medir a vazão do fluido neste determinado ponto.
Então, de novo, né, se você sabe a velocidade, você sabe a área, você sabe a vazão. Então, medidores de vazão com o efeito Doppler, né, ele se baseia na distorção do efeito Doppler, que é quando um objeto ele está em movimento, ele altera a frequência da emissão de acordo com o receptor. Então, quando um objeto se aproxima, o som é mais agudo, e quando o objeto se distancia da recepção, ele é mais grave. Tá? Então, esse efeito ele também ele também é utilizado pela astrofísica para medir se um corpo celeste está se afastando ou se ele está se aproximando. O que acontece? O efeito Doppler ele faz com que as ondas emitidas tenham comprimentos de onda menores, né? Faz com que ele se torne, né? Ele tenha uma mudança para azul, e quando ele está se afastando ele vai ter uma mudança para vermelho, né, em relação ao receptor. Tá? Então, ele se aproxima, quando ele está se aproximando, ele vai aparecer um comprimento de onda menor, ele vai ter um deslocamento para o azul, e quando ele se afasta, ele vai ter um deslocamento maior, ele vai ter uma mudança para o vermelho. Tá? Esse é o efeito Doppler. Então, ele é utilizado para medição de vazão de fluidos que apresentam partículas sólidas ou impurezas. Então, a onda de ultrassom é emitida pelo emissor do sensor, e é refletida pelas partículas contidas no fluido. Devido ao movimento do fluido com relação ao elemento sensor, e considerando que o som se espalha e se move junto com o fluido, a frequência da onda sonora recebida é diferente da emitida. Então, o desvio da frequência é diretamente proporcional à vazão do fluido. Tá? Então, temos aqui um exemplo prático de como que ele pode alterar a frequência. Na figura abaixo é ilustrado um medidor por efeito Doppler com seu elemento emissor e receptor com ondas sonoras refletidas pelo particulado do fluido. Através da emissão de ondas sonoras, existe também dispositivos que se baseiam na emissão e recepção de laser, seguindo o mesmo princípio do efeito Doppler. Rotâmetro, que é um dispositivo de medição direta de vazão, utilizado em líquidos e gases. Ele possui uma escala aproximadamente linear, com precisão em torno de 15%, e não necessita de trecho reto na sua instalação, pois não sofre influência da turbulência do fluido. É constituído por um tubo cônico, geralmente de vidro, contendo um flutuador que este se move livremente no sentido vertical. Então, a posição do flutuador é indicada em uma escala graduada de acordo com a vazão, conforme mostra a figura. Então, o que acontece? Conforme a vazão aumenta, esse flutuador ele vai se deslocar para cima. À medida que a vazão começa a cair, a força que o fluido exerce sobre esse cone diminui e ele vai cair. Tá? Muito semelhante aos medidores de vazão que tem em hospitais, quando as enfermeiras estão medindo o fluxo de oxigênio, né, a vazão de oxigênio que um paciente precisa ter. Tá? É bem característico. Medidor de Coriolis. Então, o princípio de Coriolis ele tem lá aqui uma partícula em movimento linear, mas sobre uma superfície em movimento circular tende a modificar a sua trajetória. Então, medidor do efeito Coriolis, essa mudança de trajetória é sentida com uma força exercida nas paredes do tubo, que é proporcional à vazão do fluido em questão. Então, basicamente, um resumo. À medida que a vazão aumenta, esse tubo, a perturbação do tubo aumenta. Então, existe uma vibração, uma torção que esse fluido vai ter dentro desse tubo. Então, se você tem, por exemplo, um acelerômetro ou um medidor de sensor de distância, né, de distanciamento, você consegue medir a velocidade desse fluido. Então, tem o tipo rotativo vibratório. Medidor rotativo consiste em dois tubos na forma de U, que são dispostos em uma rotação e uma velocidade angular constante.
O fluxo é dividido de forma a passar pelos dois tubos e causa uma deformação por esses tubos. O medidor de vibratório não gira, obviamente. Então, os tubos vibram com frequência F em sentidos opostos. Em cada tubo aparecerá uma torção, que estará no inverso do outro, provocando alteração da distância entre os tubos. A distância pode ser medida por sensores de proximidade e de precisão, ou no caso, um acelerômetro também. Os medidores vibratórios são mais usados na indústria por ocuparem um menor espaço e por oferecerem maior exatidão na medida. Os tubos podem ter formas diferentes, existindo inclusive tubos em espiral. Medidores de vórtex é um medidor utilizado para medir vapor, gases e líquidos. O princípio de funcionamento está baseado na dispersão do vórtex provocado pela colocação de um obstáculo na passagem da vazão. Então, se o obstáculo possui uma geometria abrupta, com um perfil não suave, o fluido não pode prosseguir seu contorno e há o aparecimento de um vórtex, ou seja, um vórtice, ou escoamento giratório. Então, o vórtex é disperso com uma frequência diretamente proporcional à velocidade e, portanto, à vazão do fluido. Então, quanto mais rápido o fluido vai passar, mais torvelinhos serão criados dentro do tubo. Então, outro princípio medidor de vórtex é aquele que considera a pressão diferencial que provoca o vórtex. Depois do obstáculo, a velocidade diminui e a pressão aumenta. Então, é possível também medir, além da contagem e o número de torvelinhos por um acelerômetro, é possível também medir a medição da vazão através da pressão pós-passagem do torvelinho. E aqui, pessoal, nós temos uma tabela com uma relação aí entre os diversos tipos de medidores e a relação que elas têm. Vou mostrar aí que para cada aplicação tem um medidor otimizado mais correto. Ok? Então, pessoal, por hoje é só. Esse é o fim, essa é a última aula de Operações Unitárias 2. Gostaria de agradecer a todos pela paciência, pedir perdão pela falta da didática ou por qualquer falha técnica que eu possa ter apresentado. Fiquem à vontade de fazer críticas, sugestões, comentários, dúvidas, tanto na plataforma quanto no próprio YouTube. Um grande abraço e, por que não, até a próxima.